Boa noite, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Celebrando a Restauração. Primeiramente eu quero agradecer ao pastor Sandro, que está aqui conosco, fazendo a interpretação para a linguagem de sinais. Quero me apresentar, meu nome é Oswaldo, eu sou um filho amado de Deus, essa é a minha identidade, mas eu sou um discípulo de Jesus, no processo de restauração, onde eu luto contra alguns defeitos de caráter, nas áreas de codependência, autocontrole, ira. Mas eu estou em vitória com a ajuda de Deus em várias áreas, como procrastinação, pornografia, controle de pessoas e situações. E se você vive algo parecido, fique sabendo que aqui tem solução. Sejam muito bem-vindos ao Celebrando a Restauração. Tanto você que está assistindo conosco aqui ao vivo, como você que vai assistir em outro momento. Deus quer falar ao seu coração. Atualmente, aqui no Celebrando, estamos estudando o princípio 8. E para praticarmos o princípio 8, precisamos dar o passo 12. Eu gostaria de ler para vocês tanto o princípio 8 como o passo 12. O princípio 8 é o princípio da retribuição e diz assim: entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. E eu gostaria de dizer que o princípio 8 ele é baseado no versículo que fica lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E eu gostaria de ler agora o passo 12. O passo 12 é o passo do servir. O passo 12 diz assim: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E o passo 12 também é baseado no versículo que fica lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Somente a parte B do versículo. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E eu queria fazer uma pergunta. Quem era o Oswaldo antes de Jesus me ajudar com os meus defeitos de caráter? Se Jesus não me ajudasse, onde eu estaria hoje? Um divorciado, viciado em pornografia? Qual seria o meu fim? Onde eu estaria? E você? Quais áreas você reconhece que Deus colocou ordem em sua vida? E diante dos resultados alcançados, como você avalia que estaria hoje? Ou como estaria a sua família? E se você não tivesse tido encontro com Jesus? Muitos chegaram aqui com as suas vidas destruídas, foram estudando os passos, passo a passo, aprenderam e colocaram em prática os 12 passos. É o que esperamos que aconteça com as pessoas que se propõem a praticar tudo o que foi ensinado aqui durante esse ano. Ao chegar no passo 12, esperamos que você já tenha alcançado a vitória em pelo menos uma área de luta da sua vida. E aí eu pergunto, como está a sua vida? Está uma bênção? Realmente temos aqui no Celebrando vários testemunhos de cura. A minha vida, por exemplo, está uma bênção. Para quem viveu o que eu vivi, hoje eu estou livre da pornografia há 6 anos, 4 meses e 26 dias. Casado novamente, a minha esposa é uma bênção, serve a Deus comigo no Celebrando, e Deus tem me ajudado, um dia de cada vez. Por isso, o tema do nosso estudo hoje é onde eu estaria. Mas e agora? Qual é o próximo passo para mim que já estudei, já vivi o passo 12? Para você que está vivendo o passo 12, qual é o próximo passo? Para você que frequenta o Celebrando há pelo menos 6 meses, já conhece vários passos. E agora? Qual é o próximo passo? Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 24 a 27. Eu vou ler aqui para vocês. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem
virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. A palavra de Deus nos orienta que enquanto muitos tentam salvar a sua vida, buscando carreira, sucesso, dinheiro, bens materiais, acabam perdendo a sua própria vida. Mas Jesus ele nos ensina, lá no versículo 25, que eu acabei de ler, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então eu gostaria de dizer para você que chegou a hora de você retribuir um pouquinho do que Deus tem feito em sua vida. Agora chegou a sua hora de servir. Como diz o princípio 8, que eu acabei de ler agora há pouco. O princípio 8 diz assim: entrego-me a Deus, a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo, quanto pelas minhas palavras. Para quem estuda o grupo de passos, para quem estuda através do livro do Celebrando, nós aprendemos uma oração muito importante, que é conhecida como oração pela paz. A oração pela paz é uma grande lição de como servir. A oração pela paz, ela é a verdadeira essência do princípio 8, que é o princípio do servir. Eu gostaria de ler para vocês essa oração. Ela diz assim: Senhor, fazei instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essa oração foi escrita por uma mulher na França, no início do século XX, durante um período sombrio de guerra, fome, perdas. Eu queria fazer uma pergunta. Como podemos praticar os 12 passos em nossas vidas hoje? Então, eu gostaria de fazer uma pequena lista aqui. Primeiro, cuidando de nós mesmos. Quando pessoalmente praticamos os 12 passos, nossa vida impacta a vida de outras pessoas. Nós não podemos mudar as outras pessoas, mas quando mudamos a nós mesmos, influenciamos a outros. Muitas vezes nós gostaríamos de envolver os outros na nossa jornada de restauração. Desejamos que eles experimentem o mesmo que nós, mas eles precisam decidir entrar na jornada de restauração. A decisão é pessoal, a decisão é de cada um. Nós não podemos decidir pelos outros. Mas não se esqueça, você é uma influência poderosa na vida de muitos. Então, continue investindo na sua própria restauração. A segunda maneira de praticar os 12 passos é não andar isolados. Respeitamos e valorizamos as pessoas ao nosso redor. Compreendemos que nenhum dos passos começa com eu, mas sempre com nós. Recebemos a ajuda de outras pessoas e nos colocamos à disposição para ajudá-las. E a terceira ação para praticarmos os 12 passos é dar exemplo em nossas ações. Nós buscamos ser coerentes. Nós reconhecemos humildemente que viver uma vida coerente não é fácil, mas colocamos passo a passo meios concretos para ganharmos novos hábitos, reduzindo a cada dia a distância entre palavras e obras, fé e ação. Outra ação muito importante é darmos o nosso testemunho. Compreendemos que a nossa história ela é valiosa. Estamos dispostos a compartilhar com outras pessoas. Dentro da nossa jornada existem muitas boas novas para outras pessoas. E aí nós enfrentamos a vergonha do nosso passado, a vergonha dos nossos erros. Nós enfrentamos o medo da rejeição. Nós enfrentamos a nossa timidez.
e permitirmos que Deus use nossa vida para abençoar outras pessoas que irão se identificar conosco, que irão se identificar com a nossa história. A última ação que eu gostaria de destacar é continuar a praticar os passos. Mantemos os bons hábitos do nosso novo estilo de vida. A nossa vida não está perfeita, mas nós prosseguimos buscando o crescimento. Nós não desanimamos, mesmo quando não avançamos o quanto nós gostaríamos. O Celebrando a Restauração, ele tem a missão de levar pessoas aos pés da cruz de Cristo, ajudando a crescer na presença e no conhecimento de Deus, desenvolvendo um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, sendo proativos do reino de Deus, servindo ao Senhor, sendo abençoados, mas também sendo canal de bênçãos nesse mundo tão caído. E assim nós experimentamos a vida abundante que o Senhor Jesus tem para nós, que Deus nos oferece. Aqui no Celebrando, nós vemos Deus salvar casamentos, curar depressão, curar acessos de ira, curar do pânico, curar de traumas. Nós vemos Deus curar pessoas dos vícios mais degradantes, como pornografia, dependência química, álcool e outros defeitos de caráter. Aqui nós vivemos o impossível de Deus. Nesse tempo que eu estou aqui servindo no Celebrando, eu vi tudo isso que eu citei de perto. E sabe o que é mais gostoso? É saber que eu fiz parte disso. Deus me permitiu ser usado na vida de outras pessoas. Fazer parte da cura de alguém não tem preço. Pode ser que você não saiba, mas existe hoje milhões de pessoas clamando todos os dias para serem restauradas da dor, da fome, da mais desprezível e degradante pobreza, de doenças dolorosas e devastadoras, da escravidão, dos vícios, de estupro, de violência. Por isso, agora que você já tem uma vida diferente, agora que Jesus já colocou ordem em sua vida, você está aqui nos Celebrando já há algum tempo, eu queria fazer 2 perguntas para você. Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Onde eu estaria se não fosse Jesus na minha vida? Onde você estaria se não fosse Jesus na sua vida? E você já pensou em retribuir? Como nos ensina a oração da paz? A palavra de Deus é clara. Eu gostaria de ler para vocês no livro de Romanos, no capítulo 10, os versículos 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Jesus, ele nos envia na sua grande missão. Ele diz dessa maneira: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus nos chama para servi-lo com a nossa vida. E há várias formas de servir, começando com o nosso testemunho. Então seja prático, seja intencional, saia da zona de conforto. Não se esqueçam do que a palavra de Deus diz, que eu li agora há pouco, algum tempo atrás, Mateus capítulo 16, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Agora eu gostaria de orar com vocês. Vamos fazer essa oração. Deus, obrigado por essa palavra. Eu sei que o Senhor tem um chamado na vida dessas pessoas que estão aqui conosco. Senhor, então fale ao coração de cada um, para que eles vejam de perto o teu milagre e sintam que fizeram parte do agir do Senhor. Senhor, coloca dentro de cada um que ouviu essa palavra uma chama queimando de desejo de fazer parte da obra que o Senhor está realizando. Que o teu Espírito os impulsione a se tornarem trabalhadores do teu reino, aqueles que ainda não são. Que eles sejam usados por ti para tirar a muitos das garras do inimigo. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que permaneceram aqui até o final.
Agora eu queria deixar duas perguntas para que vocês compartilhem as respostas lá no seu grupo de apoio. E se você não for participar do grupo de apoio, responda aí para você mesmo. Como você pratica o passo 12 hoje, que é o passo de servir? Se você ainda não está atuando na obra de Deus, qual seria o seu plano para iniciar? Daqui a pouco, às 21 horas, nós iniciaremos os nossos grupos de apoio. Então não deixe de participar. Agora, se por acaso hoje é o seu primeiro dia aqui conosco, aí na descrição do link, na descrição do vídeo, nós temos um link chamado Linktree. Você clica no Linktree, ali você vai encontrar vários links. Um deles é o link para salas de grupos de apoio. Quando você clicar, você vai encontrar salas de grupos femininos, grupos masculinos. Você clica e já entra na sala e participa de um grupo de apoio conosco. Vocês serão muito bem-vindos. Então, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Sandro, por estar conosco. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, se Deus nos permitir.